Karina, esse é o Bucarina e hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu li no mês de agosto. Antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve e também ativa o sininho de notificações. Dessa forma, o YouTube vai sempre te avisar quando eu postar conteúdo novo por aqui. Também aproveita e me segue lá no Instagram, que eu tô sempre online por lá, postando reels, resenhas em foto, então tem mais conteúdo. Último recadinho, todos os livros citados nesse vídeo vão estar linkados aqui na descrição com um link de afiliado da Amazon. Então, comprando por esse link, você ajuda aqui o canal com uma pequena comissão que não muda nada no valor da sua compra. Então vamos lá, agosto foi um mês até que lento, mas no último minuto, assim, eu li bastante coisa até, então eu finalizei o mês com 6 leituras, que pra mim até tá bom, né? Tá aumentando aí gradativamente. O primeiro livro que eu li no mês foi Bambi. Por sinal, tem um vlog de leitura, eu acho que é o vlog de leitura da Guerra da Papoula, que eu falei sobre algumas outras leituras, e Bambi foi uma delas, porque eu comecei no primeiro dia de agosto e terminei no primeiro dia. Ele é bem curtinho mesmo, do Felix Salten, faz parte de um apoio coletivo que eu fiz há bastante tempo, da editora Wish, então tem meu nomezinho aqui no final, aqui. É um livro muito fofinho mesmo, ele lembra bastante mesmo a história da Disney, é narrado do ponto de vista do Bambi, o que significa que o livro inteiro tem um tom um pouco mais infantil, não inteiro, né? A gente acompanha o nascimento do Bambi até ele ficar bem mais velho, então é uma história bem assim, fofa, coisa de animais e tal, e floresta, vida na floresta, mas também tem ali a sua crítica social e os pontos de vista dos animais em relação ao homem, que aqui nesse caso é o caçador, né? Então todos os humanos que a gente vem a encontrar nesse livro são caçadores, a gente vê como isso impacta a vida desses animais e a vida na própria floresta, né? Tudo que tá acontecendo. Então foi uma leitura bem legal, mas um tanto quanto triste. Eu comentei até sobre isso no vlog, porque eu não gosto muito de ler livros que animais sofrem, e esse não tem como, né, falar que não. Eu pulei algumas partes, tem umas cenas aqui, por exemplo, de que é um grupo de caçadores entrando na floresta, e a gente tá vendo pelo ponto de vista do Bambi, todos os animais fugindo, e ele descreve alguns animais que foram atacados, né, que tipo levaram flechadas e etc, e como os outros animais, alguns pensam em ajudar, outros continuam correndo, e esse animal fica pra trás assim, não completamente morto, mas muito ferido, e essas cenas são as que eu achei mais complicadas assim, realmente de ler, e dei até umas puladas, umas leituras dinâmicas. Então pra esse eu acabei dando 3,5, porque realmente foi uma leitura fofinha, impactante, mas é isso, sabe? Foi legal. Depois eu li a estrela daquele vídeo, que foi Guerra da Papoula, da R.F. Kuang. Tem muito mais sobre esse livro no vlog, então quem quiser saber minha opinião tá lá, sem spoilers, mas eu gostei muito desse livro. Ele terminou com 5 estrelas, eu acabei não favoritando, mas eu gostei muito do modo como ele traz toda essa parte de cultura chinesa, de artes marciais, de deuses, aqui no caso xamãs e etc. Como a história andou mesmo nesse livro, porque ela começa num ponto falando de coisas que vão acontecer, que na minha cabeça, conhecendo livros de fantasia, eu imaginei, tá, então esse livro vai ser só ela nessa escola de treinamento, depois ela vai para tal lugar, depois tem a guerra, depois tem tal coisa. E na verdade muitas coisas já acontecem nesse livro, sabe? Já tem muita coisa acontecendo aqui, o que por sinal é um problema em ler o livro em português, porque a Intrínseca já falou, inclusive, que só vai lançar a continuação em 2023. Mas são muitos detalhes aqui, então isso me preocupa um pouco, porque se eu for esperar realmente só o ano que vem, nem sei se no começo ou no meio para sair a continuação, eu provavelmente vou esquecer muita coisa, porque é muita coisa, principalmente no final é plot twist atrás de plot twist, revelações, uma carga bem grande de informação, mas eu gostei muito. A protagonista desse livro eu curti bastante. Os secundários também, os personagens secundários todos têm um background, todos têm suas características, o que me agradou bastante. Para mim, o único problema desse livro mesmo foi um detalhe ali do final, que eu não gostei, porque eu achei que já estava um pouco assim manjada de outros livros que eu já li e que também não tinha curtido muito, mas no momento eu achei ok. Nesse aqui eu senti que talvez não precisasse desse detalhe, dessa morte, vamos dizer assim, né? Sem dar muitos spoilers, eu não achei que fosse necessária. Eu queria ver mais dessa dinâmica desses personagens, mas enfim, acontece. E lembrando sempre que esse livro tem gatilhos e gatilhos fortes. A maioria do livro não tem muito que falar sobre esses gatilhos, mas ali pro final, mais de 50%, mas eu não vou lembrar quando. No vídeo eu comento exatamente a partir de qual página começam os gatilhos, mas
são gatilhos de cenas de violência, tortura, estupro, abuso sexual envolvendo menores e consumo de drogas ilícitas. Tirando violência e drogas ilícitas, todos esses outros fatos acontecem lá pro final. Então, estejam avisados, mas é uma leitura muito, muito boa e eu estou bem animada para dar continuação nessa trilogia, porque eu achei muito, muito boa mesmo. Vai falar então da Rin, que ela tá ali prometida a casamento a um cara muito mais velho do que ela, porque na verdade ela é uma órfã de guerra, da Guerra da Papoula, da segunda, eu acho. E ela acaba sendo dada ali pra uma família, porque depois dessa guerra, todas as famílias que têm menos de 3 filhos, se eu não me engano são 3, são obrigadas a pegar um órfão de guerra. E ela vai pra essa família onde ela basicamente é feita de escrava, sabe? De ficar trabalhando gratuitamente no mercado negro de ópio que essa família tem. E aí eles prometem ela pra um cara aí, e ela não quer isso, então ela faz de tudo pra passar em uma prova, pra entrar em uma academia de soldados, vamos dizer assim, né, da Mikara, que é o Império aqui, e ela consegue, ela estuda muito e consegue passar, então a gente vai acompanhar ela sendo ensinada e treinando aí nessa academia, que é uma das mais prestigiadas de todo o reino, e conhecendo um mestre ali que é muito excêntrico e que vai tentar levar ela para esse caminho mais dos xamãs e de poderes e tal. Enfim, muito, muito bom. Aí eu finalizei, gente, esses dois, terminei dia 1 e dia 8. Aí o próximo eu fui terminar agora no final do mês, que foi Cersei, que eu terminei só dia 21 de agosto. Porque, de repente, eu tava com muitos livros em andamento ao mesmo tempo. Depois de terminar a Guerra da Papoula, eu comecei... Tava lendo Os Miseráveis, que eu acabei até dando uma pausa pra poder terminar tudo que eu tava fazendo. Mas tava lendo Miseráveis, Céu de Pedra, Cersei, ouvindo The Ex-Hex. Então, assim, tinha muita coisa em andamento. E aí eu resolvi parar tudo e ler um por um. Cersei foi um deles, é da Madeline Miller, mesma autora de Canção de Aquiles, então eu tinha uma grande expectativa para esse livro e eu amei. Eu dei 5 estrelas, mas não favoritei, porque eu senti que eu me apeguei mais à história do Aquiles, mas essa aqui é muito boa. Eu tenho a impressão de que tinha sido lançado antes de Canção de Aquiles, agora não tenho muita certeza, porque aqui Aquiles é muito citado, principalmente porque... Bom, vamos falar da história primeiro. A Cersei, então, ela é uma filha de Hélios, eu acho, que é tipo, é um titã, né? Ela nasceu com uma voz muito fina, os olhos muito amarelos, ela é meio rejeitada ali da família, da filha do Hélios com uma ninfa. Em determinado momento ali da vida dela, ela se apaixona por um humano, acaba fazendo algum tipo de magia ali pra poder ficar com ele, e esse tipo de magia é tido como proibido. Algumas coisas acontecem, eu não vou falar muito pra não ter tantos spoilers, mas por conta disso, por conta dessa magia que ela usa nesse humano pra tentar ficar com ele para sempre, né? Ela acaba sofrendo uma retaliação e uma punição de Zeus. Porque aqui a gente tá vendo, né, a história depois que Zeus derrotou todos os titãs. Alguns deles são permitidos ficar ali no reino, como Hélios, que é o pai dela, e o Oceanos, que é o avô, alguma coisa assim. Então eles estão sempre ali naquela linha tênue de a gente é titã, eles são deuses gregos, pode acontecer uma guerra a qualquer momento, nós somos inimigos, mas estamos meio que em paz nesse momento, sabe? Então, ninguém ali da família dela tenta protegê-la porque eles não querem perturbar essa paz, então ela acaba sendo banida para uma ilha, que é a ilha de Aiaia. Muito estranho, né? Mas enfim, tem até um mapa aqui mostrando tudo. E a gente vai acompanhar, então, basicamente a vida inteira da Cersei ali nessa ilha, isolada e largada. E todos os personagens que acabam passando pelo caminho dela, as aventuras que ela passa. Mas principalmente essa história é uma história de rejeição, de humilhação, de solidão por parte da Cersei, porque ela tá ali naquela ilha, mas mesmo assim as pessoas não conseguem deixar ela em paz. E ela tá sempre sofrendo algum novo abuso, vamos dizer assim, né? Mas ao mesmo tempo tem suas partes de histórias de amor aqui, ela se apaixona e ela desenvolve melhor a sua magia, ela vira a bruxa de Aiaia, né? E aqui também é muito legal porque ela passa, muitos personagens passam pelo caminho dela. Deuses gregos, outros titãs, muitos outros personagens conhecidos aí da história, da mitologia, passam aqui pela ilha e pela vida da Cersei. Eu nunca fui, assim, muito fã de mitologia, mas pelos olhos da Madeline Miller é tão interessante, assim como foi em Aquiles, é uma coisa que tem um tom ali de fofoca, então quando ela tá falando de outros personagens, aqui a gente vê Ariadne e o Minotauro, então a gente vê aqui, por exemplo, o Odisseus ou Ulisses passando aqui pela ilha dela, e esse personagem é um dos personagens importantes ali do Canção de Aquiles, porque está guerreando junto a Aquiles, ao Patroclo e toda a galera, então muito dessa história é narrado aqui nesse livro quando eles se encontram e, enfim, é muito, muito incrível esse livro, ele é muito triste,
mas não no nível Canção de Aquiles, que você vai se debulhar em lágrimas, né? Mas no nível de que o tempo todo que você tá lendo esse livro, o coração tá apertado, sabe? Você tá sofrendo junto com essa personagem. Todas as injustiças, principalmente por ela ser uma mulher sozinha numa ilha. Então, eu gostei bastante da personagem e do livro. É um livro muito bonito mesmo. E essa edição aqui, ela é em inglês, mas o livro tem no Brasil traduzido. E vou mostrar mais uma vez, porque esse livro aqui eu acho ele muito lindo. É isso. Então, recomendo também Madeline Miller. Agora eu já li, né, os 2 livros dela. Com certeza uma das minhas autoras favoritas. E eu tenho muita expectativa para as próximas coisas que ela vai lançar. Principalmente se forem nesse mundo aqui de mitologia, porque ela é formada no assunto, né? Tenho bastante expectativa, porque os 2 livros que eu li, eu gostei bastante. Aí eu escutei o audiobook de The Ex-Hex, da Erin Sterling, que também já tem aqui no Brasil, como A Maldição do Ex. E ele estava disponível no livro, então resolvi ouvir. E eu senti, assim, que é um livro um tanto quanto bobinho. Eu achei ele muito simples, um plot, assim, bem previsível e principalmente muito repetitivo. Então, o tempo todo a personagem falava do cabelo dele que fazia a coisa. Ah, o cabelo dele fazendo a coisa. O cabelo dele, meu Deus. Então, ficou muito repetitivo, muito chato. Ela falava das mesmas características dele uma vez, pelo menos, a cada 10 minutos de áudio, né? Ela tava falando daquela mesma característica, isso me estressou muito. Mas foi uma historinha boba e divertida, sabe? Passou o tempo, então eu dei 3 estrelas, porque foi ok, não tem muito o que falar. Mas essa história, então, vai falar sobre a Vivi. Eu não lembro se é Vivian, então Vivi, que é uma bruxa, estilo Harry Potter. Eles até zoam com isso no livro, porque ela não sabe que é bruxa desde o começo, ela só se descobre depois. E ela teve um relacionamento com o Rhys, que é já um bruxo, assim, muito poderoso, e que basicamente a família dele fundou a cidade que eles estão, onde as pessoas não sabem disso, né, não sabem que tem bruxos, etc, mas enfim. E aí eles acabaram de uma forma meio brusca, porque eles simplesmente falam, então, não vou poder vir aqui mais semana que vem, porque eu vou ter que terminar o meu noivado. E aí ela fica puta da vida, né, tipo, como assim você é noivo? E em uma noite ali de bebedeira com a prima, ela amaldiçoa ele. E anos depois ele volta pra cidade, então, e eles se reencontram já bem adultos, eles têm ali acho que 30 anos, ou algo do gênero. Eles se reencontram e a gente vai partir daí, então, porque algumas coisas estranhas começam a acontecer na cidade por conta dessa maldição, né? Então, a gente segue daí. É uma história legalzinha, os personagens são legais. O mocinho se chama Rhys, a propósito, que eu achei uma inspiração, assim, de Sarah J. Maas. Tem outros momentos ali, personagens que eu achei que foram inspirados. Mas foi isso, sabe? Eu achei bem bobo e algumas coisas me estressaram bastante. Então, passou o tempo, foi legal. Aí eu finalizei Céu de Pedra, da NK Jemisin, que é o 3º livro da série, da trilogia Terra Partida. Finalmente terminei e gostei bastante. Eu acabei dando pra ele 4,5 estrelas, porque eu senti que o ritmo dele foi bem lentinho. Da trilogia inteira, o primeiro livro é o mais legal, ele é o mais acelerado e tudo mais, tem um mistério, então acabou sendo que eu gostei mais. Mas eu achei uma ótima conclusão pra trilogia, o final tem muitas revelações, todas as pecinhas se encaixam ali de uma forma muito inteligente, sabe? É um livro que eu continuo achando, assim, a trilogia tem que ter um certo trabalho e atenção em cima do livro, porque ele tem muitos detalhes, o sistema de magia é complexo, então você tem que prestar atenção, muitas vezes reler, porque senão todas essas revelações aqui não vão fazer sentido nenhum, sabe? Tem que realmente ter compreendido o sistema de magia para poder compreender o que esses plot twists querem dizer nesse mundo, basicamente. Então, lá pro final eu já tinha meio que sacado algumas das coisas que iam acontecer, então não fiquei surpresa lá no final mesmo, mas algumas das revelações foram muito, muito boas. Eu gostei de como o narrador ali do livro, desde o primeiro livro, ele tem um papel realmente importante na história inteira. Ele começa e ele fecha a história. Então, foi uma ótima trilogia. Talvez eu até traga um vídeo aqui no canal específico falando dos 3 livros, né? Porque não dá pra falar muito desse aqui, né, gente? É o 3º livro da série. Mas recomendadíssimo, é uma trilogia puxando pro sci-fi, puxando pro distópico e fantasia. Ele ganhou prêmios, acho que o primeiro é trilogia vencedora do Hugo Awards, então tem ali o seu toque de sci-fi. E é isso, gente, gostei bastante, dá pra ver porque tem muitas marcações, mas é um livro realmente trabalhoso, é um livro que eu penso, um dia eu vou reler, não tenho tanta vontade, porque eu penso nisso, sabe? Ele é bem denso, bem complicadinho, então eu imagino que muitas pessoas podem não curtir esse tipo de leitura. E aí, então, o último livro do mês, terminei hoje, ouvindo também em audiobook, foi o Beach Read, da Emily Henry, que eu acabei dando 4,5 estrelas.
E, gente, que livro gostoso. Ele é muito, muito legal. É um livro desses bem hypados. A autora, no geral, é muito hypada. Esse livro tem no Brasil como leitura de verão. E os outros livros dela também são bem hypados, que é Book Lovers. E tem mais um, que não lembro agora. Mas enfim, os outros dois dela também são muito falados. Então eu ouvi porque eu tinha deixado ali meio salvo, né, pra ouvir em algum momento. Ele ficou disponível e eu falei, vou ouvir. E eu acabei gostando muito. Eu ouvi em 5 dias, eu acho, numa velocidade 1.5. Ele é um livro até que grossinho, tem lá suas quase 500 páginas. E vai falar sobre 2 escritores. Então, a January... Será que eles traduziram isso, gente? O nome dela virou Janeiro? Acho que não, né? Mas enfim, temos a January, que o pai dela acaba de morrer e ela descobre que ele estava traindo a mãe dela durante o tempo todo, sendo que ela é uma escritora de livros de romance, sempre finais felizes, e tudo isso foi inspirado pelos pais, porque quando a mãe teve câncer e o pai ficou lá ao lado dela, sempre tentando fazer ela sorrir, foi o momento que ela viu então, né, o quanto o amor era importante, trazia cor ali pra vida, mesmo nos momentos mais difíceis. Então esse acontecimento abala totalmente ela e a carreira dela, porque ela não consegue mais escrever esses finais felizes. Então ela vai tirar alguns dias ali em uma casa, que na verdade é a casa que o pai mantinha na cidade natal dele, que também é onde essa amante mora. E ele deixa pra ela no testamento. Então ela vai pra lá pra vender todas as coisas, tentar alugar essa casa ou vender essa casa, enfim, se livrar desse momento da vida dela. E ela acaba descobrindo então que o vizinho dela é o arqui-inimigo Gus Everett, que é um dos alunos, então, que ela estudou na faculdade, que também escreve livros. Ele escreve livros mais de suspense e terror, livros mais densos, e ela considera ele o inimigo dela, né, que eles sempre foram inimigos, porque ele sempre criticou o trabalho dela na faculdade, sempre falou de como ela só escreve finais felizes, e chamava ela de Fairy Princess, que é tipo princesa fada, porque ela é tão fofinha e bobinha, sabe? Então ela tem assim ódio dele, enemies to lovers. E aí, em determinado momento, eles estão ali num embate, conversando, discutindo, e ela propõe então um desafio pra ele já, porque ele fala, na verdade, sobre, em um tom que dá a entender pra ela, que ele acha que escrever romances é uma coisa muito simples e que ela não conseguiria escrever outra coisa porque o romance é fácil. Tem até uma passagem aí no livro que eu achei muito legal, porque ela fala basicamente que os livros de romance são tão difíceis de escrever quanto qualquer outro livro, que tem temas relevantes dentro desses livros, e que simplesmente por ela ser uma mulher escrevendo sobre mulheres, ela meio que limita a maior parte do público dela, porque nenhum homem vai pegar esse tipo de livro. E aí ela propõe então um desafio para ele, que é ela escrever um livro do gênero dele e ele escrever um livro do gênero dela. E aí os dois vão escrever, quem vender primeiro o livro, né, vender para alguma editora, publicar, vence, e o outro vai ter que então divulgar esse livro, né? Então se ela ganhar, ele vai ter que divulgar o livro dela e vice-versa. E assim eles também se propõem 2 vezes por semana fazerem encontros de pesquisa. Então, como ele vai escrever um romance, 1 vez por semana ela leva ele para algum lugar para inspirar ele a escrever romance, e ele leva ela para fazer pesquisas de livros mais densos, de terror e etc, de livros dark, vamos dizer assim. E aí é óbvio, né, que eles vão se apaixonar em algum momento. É um enemies to lovers, e eles estão sendo, não forçados, né, porque assim, é um enemies to lovers, mas eles não estão sendo forçados a nada, né, eles acordaram ali alguma coisa de se encontrar 2 vezes por semana e etc. E no meio de tudo isso, que eu achei legal é que, além da história de amor que tá rolando, a gente vai ver 2 histórias, ou 3, né? 2 histórias mais ou menos paralelas. A gente vê a história do Gus, a gente vai descobrir mais sobre a vida dele, porque ele escreve o gênero que escreve. A mesma coisa da January, porque ela escreve o gênero que escreve, porque ela não consegue mais escrever esse gênero, né? O que aconteceu então com a mãe dela, com o pai dela, essa história da traição, quem é essa outra mulher. E aí a gente vai ter também um pouco mais da história do livro do Gus, né? O da January, ela escreve ali uma história de drama baseada um pouco na vida dela, nas coisas que ela tá passando, mas o Gus, ele tá escrevendo um livro sobre um culto religioso ali, que acaba em algum momento gerando uma onda de suicídios e de mortes ali onde todo mundo tava nessa seita. E aí a gente vai vendo essa outra história também. Então é uma história dentro de uma história dentro de uma história. E é muito legal, muito gostoso e muito rápido de ler, eu senti, porque eu não me senti cansada em nenhum momento. Eu dei 4 estrelas e meia porque eu senti, na verdade, que o final é um pouco apressado, sabe? Tipo, é um slow burn, então as coisas demoram um pouco a acontecer, mas eu queria um pouco mais do depois do final, sabe? A autora fala tudo isso sobre não ter um final feliz, e o final é agora, não é um final, é uma continuação, mas eu queria ter visto um pouco mais depois
do que teve, então por isso só eu dei 4,5, mas eu gostei muito do livro e quero dar as outras coisas dela, inclusive já coloquei ali no Libby. Eu senti, gente, que audiobook, eu me dou muito bem com audiobook de romance, sabe? Porque eu consigo ouvir numa velocidade maior, é gostoso, eu não preciso ficar muito focada ali em detalhes, né? Se eu me perder um pouquinho, eu volto um pouquinho e já entendo. Agora, se for uma fantasia, já é um pouco mais denso e complicado de ouvir, né? Então, é bem de boas ouvir romances enquanto eu trabalho. Gostei bastante e já coloquei ali na lista de espera outros livros dela. E é isso, gente. Então, esses foram todos os livros que eu li em agosto. Não sei se eu vou fazer uma TBR de setembro, porque eu vou misturar aí alguns livros que eu tenho que ler com alguns livros de outubro também que eu quero ler já em adiantado. Então, não vou fazer TBR, vou lendo o que der pra ler. E é isso então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o joinha aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Comenta se você já leu algum desses livros que eu li. E se tem alguma indicação ali pra mim, baseada no que eu gosto ali, eu vou adorar saber, porque eu tô sempre procurando novas dicas de livros, né? Pra aumentar ali minha TBR. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!